Às vezes a gente tá passando por uns momentos na vida que parece que tá tudo dando errado. Que aí você olha e fala assim, gente, que loucura, tudo tá dando errado. E aí quando uma coisa dá errada, outra começa a dar, outra. E aí a gente entra nesse lugar onde tudo dá errado ao mesmo tempo. E não basta as coisas dar errado, elas dão errado no momento que a gente está mais despreparado, no momento que a gente está mais vulnerável. E aí as coisas começam a vir à tona. Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre essas informações, esses conteúdos que estão vindo à tona. Porque tudo isso que está vindo à tona em forma de problemas, dificuldades, desafios, são manifestações daquilo que a gente precisa ver para trazer para a consciência. Eu sei que, independente do processo que você esteja vivendo, isso não está sendo fácil para você, assim como não é fácil para mim. Às vezes tem algumas situações que acontecem e acontecem num momento muito inoportuno, que a gente realmente não estava pensando sobre aquilo ou tendo a disponibilidade correta para lidar com aquilo, mas os conteúdos vêm e eles vêm chacoalhando, movimentando e causando dor, porque isso faz a gente sofrer, isso faz a gente se questionar e questionar inclusive o universo, questionar se existe realmente alguma força que está aí para cuidar de nós, que está aí para zelar por nós, porque como pode, né? Uma força tão amorosa, tão incrível, tão divina, e eu aqui nessa situação na minha vida e as coisas ficando cada vez piores. Eu sei que isso é desafiador, mas o que eu quero trazer aqui para você hoje é uma chamada para olhar para a raiz dos problemas, porque é muito natural, quando a gente entra nesse estado, é muito natural que a gente busque por soluções mágicas. Então, que a gente busque por soluções que sejam para agora, instantaneamente. É algo que eu preciso resolver agora. Mas quando esses conteúdos chegam, e chegam dentro desse ciclo de muitos problemas e muitos conflitos, muitas coisas dando errado e quebrando ao mesmo tempo, é porque chegou num limite. E o que chegou no limite? É a sua sombra que chegou no limite. São os conteúdos inconscientes que eu, você, não estamos vendo, estamos reprimindo e que em algum momento não dá para reprimir mais. Em algum momento, essa sombra vem à tona como num desespero para que a gente possa olhar para ela e reconhecer ela. Então, sombra é aquilo que está no nosso inconsciente. É tudo que a gente reprime. E a gente reprime o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está projetando alguma situação, algum comportamento, alguma ação, alguma fala de alguém, de algo que está externo. E toda vez que a gente faz isso, a gente está reprimindo. Quando a gente vive uma situação que a gente não gostaria de estar sentindo aquilo, ou a gente não quer pensar sobre aquilo, a gente não quer ver aquilo, a gente reprime. E todas essas informações são energia. Todas essas informações, elas são reais. Então, o que passa na sua mente é real. O que você sente é real. A situação que você vive é real. Mas, às vezes, é difícil lidar com a realidade. Porque nós temos crenças, nós temos as nossas culturas, nós temos os nossos pontos de vista em relação à vida, em relação ao outro, em relação à profissão, em relação a uma situação. A gente tem vários pontos de vista sobre o que é certo, sobre o que é errado, que está relacionado com a nossa cultura, com a forma como a gente foi educado e instruído na vida. E às vezes a gente lida com conflitos dentro desses pensamentos, dentro dessas emoções, das situações que a gente está vivendo com todo o resto do mundo e que é desafiador lidar com isso. Então é melhor reprimir. Quando a gente entra num dilema sobre algo e eu não tenho uma resposta para esse dilema, é melhor eu reprimir.
Quando eu vivo um trauma, para eu não precisar encarar, elaborar, transformar, trazer consciência para esse trauma, aceitar, perdoar, então é melhor reprimir. Então, dentro da sombra, a gente tem medo, a gente tem ódio, a gente tem raiva, a gente tem vontade de matar, a gente tem vontade de trair, a gente tem a nossa vitimização, a gente tem vários gramas que estão incutidos nessa sombra. E aí essa sombra, que são esses conteúdos inconscientes, tomam conta da nossa vida sem que a gente perceba. Então a gente passa o dia reclamando, o dia xingando, o dia julgando, o dia se sentindo não merecedor. A gente passa a nossa vida com uma baixa autoestima ou com uma autoestima mediana, o suficiente para a gente sobreviver. Então a gente vive a nossa vida dentro daquela famosa zona de conforto, a gente está numa situação que não é confortável, mas é melhor eu continuar nela, porque embora ela não seja confortável, exista um conforto aqui do que eu tomar uma ação, do que eu fazer uma transformação, do que eu tomar uma decisão. Então isso assim é para todas as áreas da nossa vida. É para a área de relacionamento, é para autoimagem, é para profissão, é para a forma como a gente lida com o nosso dinheiro. E o dinheiro é uma coisa complicada, porque o dinheiro ele está diretamente relacionado à nossa sobrevivência. A gente precisa do dinheiro, ponto. O dinheiro faz parte da nossa vida, ponto. Sem dinheiro, a gente tem desafios, ponto. Então, o dinheiro, lidar com a energia do dinheiro, com o fato de que o dinheiro existe na nossa vida e que ele é um fluxo constante, isso é muito complicado, porque a gente tem vícios em relação a isso, nós temos compulsões em relação a várias questões que estão em relação à nossa vida. Então, a gente tem muito conteúdo que está na nossa sombra. Só que a sombra, gente, a sombra, ela quer ser vista, porque a sombra é você. A sombra sou eu, a minha sombra sou eu. A minha sombra não é uma outra pessoa. A sombra da Bárbara é uma terceira pessoa, é uma terceira coisa que está fora dela. Não. A minha sombra sou eu. A minha sombra tem o meu nome, a minha sombra tem a minha imagem, a minha forma. A minha sombra sou eu, só que é um aspecto do meu psiquismo, é um aspecto daquilo que está dentro da minha psique. Ela faz parte de mim, ela sou eu, e ela tem energia e ela tem força de criação, tanto quanto eu, como Bárbara consciente, tenho. Ela se expressa tanto quanto eu, Bárbara consciente, se expressa. Você já passou por uma situação onde você estava ali matutando alguma coisa na sua cabeça? E aí você tomou consciência e falou, nossa, o que eu tô pensando? Tô viajando. Isso acontece. A gente não tá o tempo todo consciente do que a gente tá falando, do que a gente tá sentindo, quanto cheiro, do que a gente tá vendo, do que a gente tá ouvindo, do que a gente tá tocando. A gente está a maior parte do tempo inconsciente, vivendo ali naquele automático. Em alguns momentos a gente está consciente, tomando consciência daquilo que está acontecendo no aqui e no agora. Então a sombra, ela tem um poder, ela tem um tamanho absurdo. E dependendo do caso da pessoa, a sombra tomou conta da vida da pessoa. A pessoa é pura sombra. Então é muito complicado esse conteúdo. E quando a gente entra nesse estado que tá tudo dando errado, tá tudo travando na nossa vida, é porque a sombra tá se manifestando e tá falando, olha, tem problemas acontecendo, porque você está reprimindo muita coisa. Traz pra luz. Porque o que a sombra quer? Quer que esses conteúdos venham pra luz. E o que é a luz? É a consciência. É tomar consciência sobre aquilo. Tenho um problema financeiro. Tô cheia de dívida, nada flui financeiramente, parece que eu faço e nada funciona, nada vai para frente, nada vinga, o dinheiro nunca vem. O que essa informação tá comunicando para você? De que você é uma pessoa vítima, de que a inflação do mundo tá complicado, que estamos em crise financeira desde sempre,
que você nasceu nesse contexto, então quem mandou nascer pobre, é isso que acontece mesmo com a pessoa pobre. Não! O que essa informação está querendo te comunicar é que existe uma distorção, existem compulsões, e aí se você olha a fundo, você percebe que existem compulsões, existem vícios que estão sendo alimentados por essa força, existe uma falta de merecimento absurda, existe uma falta de crescimento absurda. Gente, eu vou contar uma coisa. Quem está endividado, a pessoa que está endividada, ela tem que buscar não eliminar a dívida, ela tem que buscar criar mais dinheiro. E hoje a gente sabe que existem infinitas formas de criar mais dinheiro. Não existe um lugar de acabou, não tem o que fazer, só quem é muito afortunado vai conseguir chegar, vai conseguir ganhar dinheiro. Não, essa história tá dentro da sua cabeça, é crença isso, é crença. É crença. Hoje, e aqui no Brasil, existem muitas formas de você criar dinheiro. Aqui na internet mesmo existem várias coisas para você fazer para criar mais dinheiro. Se você dá uma olhada lá na plataforma do Sebrae, eles têm vários cursos para que as pessoas aprendam a empreender. E empreender, você pode fazer qualquer coisa. Empreender é qualquer coisa. Eu tenho a habilidade de fazer lacinhos. É uma forma de ganhar dinheiro. Então, existem muitas formas, mas o que impede a pessoa de entender o que é essa sombra, o que esses problemas estão querendo trazer para ela? O que impede? É a própria pessoa, é o próprio ego da pessoa, que não se sente merecedor, que acha que não pode, que isso é uma realidade muito distante, que esse negócio de empreender não leva ninguém a nada porque ninguém tem dinheiro para comprar nada. Isso é ponto de vista, e é o ponto de vista seu. O que a sombra busca? Crescimento. Então, se a sombra está trazendo conteúdo para a consciência, está trazendo sinais para que a consciência desperte e a consciência perceba que ali tem um problema e eu preciso tratar esse problema, a minha maior sugestão para você é busque ajuda terapêutica. Porque esses conteúdos de sombra não é uma coisa assim, é uma coisinha aqui que é só eu ir lá. Conteúdo de sombra é coisa que está desde a sua infância, é coisa que entrou ali no seu psiquismo quando você era só uma criancinha de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, quando você era só um bebezinho. Então, são conteúdos profundos que estão dentro do seu psiquismo. Busque ajuda terapêutica, porque é difícil a gente sozinho olhar para esses conteúdos de sombra. Não é impossível. A busca pelo crescimento ela é constante. E como que eu busco isso, Bárbara? Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Autoconhecimento é você buscar a conhecer a si mesmo, conhecer a sua história, conhecer o porquê que você é do jeito que você é, porquê que você faz as coisas do jeito que você faz. Existem infinitas formas de estudos para você entender sobre você mesmo. Porque entender sobre você é entender sobre o outro, é entender sobre a humanidade. Busque autoconhecimento e busque autodesenvolvimento, porque se você tem o conhecimento, mas você não aplica, não desenvolve o conhecimento, nada vai mudar. E o que é autodesenvolvimento? Estou endividado, com o meu salário fixo que eu ganho, não vou conseguir resolver essa situação e, inclusive, essa situação está me deixando sem dinheiro para comer. Então, busque criar novas formas de renda. Como que eu faço isso? Com autodesenvolvimento. Busque entender como que você vai fazer isso, com quais meios, o que você precisa estudar e como você precisa aplicar, porque as coisas não acontecem por passe de mágica. As coisas acontecem com constância, com disciplina. Então é algo que a gente precisa cultivar dentro de nós, porque os problemas sempre vão aparecer e as sombras elas vão continuar existindo. Mas é como a gente se relaciona com a nossa própria consciência e se relaciona com a nossa própria vida. Porque se a gente fica reprimindo, a gente está se torturando. Essa é a grande verdade. Não é legal estar nessa situação, nesse mar de problemas. Isso não é legal. Isso dói. Isso faz sofrer, isso faz chorar, isso causa desespero. Só que esse não é o sentido da vida. Não é pra gente ficar nesse lugar batendo a cabeça
com os mesmos dilemas, os mesmos problemas. O sentido da vida é crescimento, é evolução, é amadurecimento. A gente nasce bebezinho e morre idoso. Isso é um crescimento, isso é uma constância, é uma evolução. A gente passa por várias fases. De um dia para outro? Não! São anos e anos e anos e anos e anos elaborando toda essa transformação fisiológica. E isso acontece também dentro do nosso psiquismo. São movimentos de amadurecimentos emocionais, psíquicos, mentais, espirituais, energéticos que a gente vai desenvolvendo durante toda a nossa jornada de vida. Então não se maltrate. Busque conhecimento, busque se desenvolver, procure ajuda terapêutica. Existem vários tipos de terapia. Bárbara, eu não gosto de ficar ali sentada conversando com a pessoa, contando a minha vida e ter que ficar meses lá fazendo isso. Ok, existem vários tipos de terapia, muitos, infinitos. A cada dia nasce mais terapia. Busque se conectar com pessoas que você confia, com pessoas que fazem sentido para você. Busque se conectar com formas de pensamento, com formas de estudos que fazem sentido para você. Eu gosto de uma coisa mais teológica, vai atrás. Eu gosto de uma coisa mais esotérica, vai atrás. Eu gosto dessas coisas universais, multidimensionais, vai atrás. Não, eu gosto de coisas mais reais, mais palpáveis, vai atrás. Sinta-se livre para você escolher o que faz sentido para você, mas faça, não se torture, busque ajuda e tenha em mente que a paciência é uma grande virtude, porque não existe passe de mágica. Eu vou buscar uma nova forma de renda para amanhã eu fazer 10 mil reais. Isso não vai acontecer. Sai desse pensamento. Amadurece isso dentro de você. Amadurece a compreensão de que tudo leva-se um tempo para ser gestado. Tudo existe um tempo. Só que o tempo que você vai alcançar o resultado depende do agora. Então, quanto mais você procrastina e deixa para depois fazer o desenvolvimento, mais tempo ele leva para acontecer. E pior vai ficando as coisas, que vai ficando uma coisa soterrada em cima da outra. E aí quando chegar um momento que não, agora eu vou transformar tudo, aí são mais conteúdos para ser trabalhado. Então quanto mais rápido você começar a trabalhar isso, melhor. Eu não quero fazer terapia com ninguém. Então vai ler. Lê livro, pesquisa, vai atrás. Eu vou deixar aqui no link da minha descrição o site do professor Hélio Couto. Tem muito conteúdo gratuito lá, muito conteúdo gratuito que fala muita coisa legal. Inclusive, esse vídeo que eu estou fazendo hoje é porque eu assisti ontem o primeiro vídeo da série do Reino das Sombras do professor Hélio Couto, que me inspirou a falar sobre isso, deixando bem claro que eu tenho sombras e estou tratando as minhas sombras, mas com as graças das minhas forças e da minha consciência, por todos esses anos que eu venho estudando e me aplicando no autoconhecimento e autodesenvolvimento, hoje todos os problemas que chegam para mim, eu não enxergo eles mais como problemas, eu enxergo eles como formas de crescimento, eu enxergo eles como aprendizados. E não da boca para fora, é real. Eu me sinto muito mais madura emocionalmente para lidar com qualquer desafio e eu tenho plena consciência e eu vivo a magia da vida porque o universo é abundante e o universo ele responde às nossas ações. Então ele responde muito rápido. Quanto mais você solta, quanto mais você deixa a vida acontecer, mais rápido as coisas acontecem. Então, viva o prazer da vida, porque viver está imperdível. Obrigada.